Olá, sejam bem-vindos ao nosso especial Inspirações para Novos Formatos de Autosserviço. Meu nome é Ângela Carmo, eu sou especialista em marketing e especialista em conteúdos para o food service e eu estou aqui com meu amigo Cerqueira e hoje nós vamos bater um papo com vocês sobre retomada, comportamento do consumidor, algumas tendências sobre tecnologia para autosserviço dentro do self-service e é o novo comportamento do consumidor. Tudo bem, Cerqueira? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tranquilo? Vamos para esse bate-papo bacana aí, instrutivo, informativo para os nossos clientes e amigos. Antes de falar, sobre esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Valnei Cerqueira, gerente comercial da Cozil. Atuo no ramo de food service há 20 anos aproximadamente, e implantações aí de cozinhas, restaurantes dentro, e já tive oportunidade de algumas implantações fora do Brasil. E estamos aqui para contribuir, trazer aí de forma esclarecedora esses pontos aí do novo normal. Hoje, nós sabemos que a maioria dos empresários estão muito focados na questão de retomada, o assunto aí dos últimos dias. E certamente alguns deles podem pensar, poxa, mas vamos falar sobre tendência? No momento a minha preocupação é pagar as minhas despesas, pagar o meu colaborador, honrar os meus compromissos, resgatar o meu cliente. E eles não estão errados, né, Cerqueira? Não estão. A visão do momento é exatamente essa. Mas eu acho que a pandemia nos ensinou algo muito importante, que nós não podemos descartar. Nós precisamos ter uma atuação rápida no hoje. Nós temos que ser pessoas adaptáveis. Isso é uma característica do brasileiro. Isso é uma característica do ser humano, se adaptar. E muitas pessoas se adaptaram nesse momento, se surpreenderam. Alguns que não iam para o delivery, tinham chefes que só trabalhavam com alta gastronomia, passaram a entregar pessoalmente seus pratos, compartilhar as suas receitas. Então nós vimos muitas inovações, muitas pessoas criativas. Mas a pandemia também nos ensinou a importância de um olhar para o futuro. E aquelas empresas que olharam para o futuro, que se planejaram, que se organizaram, certamente sofreram um pouquinho menos esse impacto. Então, é importante sim, focado hoje, sem perder o olhar no amanhã. Este olhar do amanhã, nós temos um especialista que lá atrás, ele antecipou algumas tendências. Muitas coisas que estão sendo adotadas agora, alguns meses, lá no comecinho, ele já apontou alguns caminhos. E é o mesmo especialista que nós vamos convidar aqui para conversar com a gente, que vai trazer algumas tendências para nós, Que é o nosso amigo Emanuel, Cerqueira? Emanuel, prazer em tê-lo aqui conosco. Bem-vindo aí para esse bate-papo, contribuir aí com o seu conhecimento para a gente poder ajudar, apoiar aí os nossos clientes e parceiros. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa conversa sobre a retomada e sobre tendências do setor do food service. Para que todos possam saber quem é Emanuel, conta um pouquinho da tua história, do teu trabalho. Minha vida profissional está toda dedicada ao food service, Isso são cerca de 40 anos, um pouquinho mais. A metade desse tempo foi dedicado trabalhando em empresas industriais do setor de equipamentos para food service. E a outra metade, junto com a minha esposa, a Diris, nós fundamos o Estúdio Mino e o Hub Food Service. O Estúdio Mino é um misto de escritório de arquitetura, projetos físicos de food service, tanto a parte de produção, a área da cozinha, também chamada de back of the house, e a arquitetura da frente da loja, também chamada de front of the house. E nós também somos um misto aí também com uma agência de inovação, fazendo desenvolvimento de equipamentos para o food service e também oferecendo planejamento e execução de projetos de branding, sempre especializado no segmento do setor do food service. O Hub Food Service são cozinhas colaborativas
e também com uma estrutura de cozinhas específicas para delivery. Então, esse é o mundo que a gente vive. Só um pouquinho de experiência, né? Estamos bem acompanhados, né? Já perceberam. Pouquinho, só 40 anos, coisa foi ontem. Bom, nós vamos falar sobre muitas coisas nesse especial, então nós até decidimos dividir isso em 3 episódios. Nesse primeiro episódio, nós vamos tratar do comportamento do consumidor e daquele consumidor um pouquinho mais receoso. Alguns estudos apontam que a pandemia já mudou o comportamento do consumidor e definitivamente isso impactou também na relação dele com esses tipos de restaurante, principalmente o restaurante self-service. Cerqueira, no teu conhecimento, pela tua percepção, o que você entende que mais impactou e que mais vai impactar entre consumidor versus relação com restaurantes modelo self-service? Bom, como você bem mencionou, Angela, essa pandemia ela nos obrigou, né, ela nos remeteu para diversas mudanças, né? Algumas bem assim fora do que estávamos acostumados, outras já deveriam ter sido feitas ou praticadas, né? Mas de forma geral é uma nova forma de consumir, né? E acredito que saia na frente aquele proprietário de restaurante, né? Aquele empresário que tenha essa visão, né? Que ele traga essas mudanças aos olhos do consumidor, né? Então o consumidor precisa voltar a ter segurança em frequentar aquele ambiente que um dia entrava-se, saía-se, né? Sem muitas precauções, luvas, álcool em gel, distanciamento, máscara, enfim. Então precisa ter esse cuidado, né? De forma que o proprietário do estabelecimento torne isso mais visível, para que isso traga uma segurança para quem vai ali consumir, né, no interior do estabelecimento. Nós sabemos que muitas mudanças foram rapidamente adotadas pela maioria dos estabelecimentos, não só restaurantes, mas nas empresas também. A adoção do álcool em gel, essa questão do distanciamento, o uso de máscara. Até quero ressaltar aí para quem está nos assistindo, nós usamos máscara, né? Sim, até a usamos organização desse espaço aqui, até a organização desse momento, até começar nosso bate-papo. Mas também estamos mantendo um distanciamento, até o próprio Emanuel está nos acompanhando online justamente por isso. Então, todo mundo se adaptou, né? Se adequou a essa nova realidade. Nessa retomada, nós vimos já muitos estabelecimentos preparados para isso, mas nós também sabemos que existem os consumidores que são mais receosos, que mesmo com todo esse cuidado, com o distanciamento, com o uso de máscara, com a leitura ali da temperatura, a pessoa ainda tem aquele receio. Nesse sentido, aí eu até vou convidar o Emanuel para participar dessa conversa conosco, porque eu sei que ele tem aí algumas dicas muito boas. O que pode ser feito, Emanuel, para conquistar, para que a pessoa que está nos olhando lá do outro lado, que tem um estabelecimento, sentiu que ainda tem aquele cliente um pouco receoso, o que ele pode fazer um pouco a mais para conquistar e vencer esse receio do cliente? Sim, com certeza, Angela. O que a gente tem visto aqui no Brasil e também fora são os restaurantes, nesse momento da reabertura, produzindo conteúdo por vídeo, por exemplo, mostrando todos os cuidados que o restaurante está tendo nesse momento da reabertura. Cuidados com os funcionários e cuidados com os clientes. Então a gente já pode ver nas redes sociais alguns restaurantes publicando vídeos, apresentando todos os procedimentos que eles estão adotando para dar essa segurança para os clientes. E essa questão do equipamento, de uma lavagem, eu vi que tem alguns procedimentos que falam precisa de uma máquina de lavar louça acima de tantos graus centígrados. Eu sei que a tecnologia faz a diferença, mas para quem não tem esse recurso, existem outras formas. Vale a pena expor isso ou não? De repente fazer um filminho, né, um vídeo de como está dentro da cozinha, dos procedimentos. Vale a pena chegar nesse ponto para trazer essa confiança maior, expor a cozinha a esse nível, vamos dizer assim?
A legislação sanitária é vigente da Anvisa, das portarias estaduais, municipais, elas já trazem recomendações e legislações específicas sobre, por exemplo, a lavagem de louças e utensílios, né? Essa legislação, ela pede que esses utensílios sejam lavados e enxaguados a uma temperatura de 84 graus. Isso só é possível com o uso da mecanização da lavagem de louças e utensílios. Então, a legislação vigente, ela já faz essa recomendação. Isso independente da pandemia, né? Se você não tem essa possibilidade de fazer a lavagem mecânica de louças e utensílios, o ideal é que você use utensílios descartáveis. Muito bacana, né, Cerqueira, essa observação do Emanuel, porque muitas coisas que estão acontecendo agora, ou que veio à tona agora, as pessoas falam, poxa, estão impondo tecnologias novas, estão impondo metodologias novas, e na verdade não. Não. Já estava previsto, já é uma exigência prevista, né, que agora o protocolo trouxe à tona, e que realmente, se você souber utilizar e souber passar isso para o cliente, de fato vai trazer uma confiança maior. Outras situações aqui que nós identificamos, como por exemplo, empresas que deixaram, agora no buffet você vai e é a pessoa que serve, né? Na maioria sim, ou eu também vi algumas reportagens que você pode colocar a luva e aí você pode se servir, desde que você coloque a luva. Mas também existem empresas que, para aumentar a confiança do consumidor, ela porcionou. Ela colocou ali numa embalagem individual a saladinha. O que vocês acham desse caminho, né? Realmente é um caminho que vai aumentar a confiança? Será que é um caminho viável? Tem um custo da embalagem envolvido, mas se aumenta a confiança do cliente, é um recurso que pode valer a pena. O que vocês acham disso? Olha, tem algumas práticas que eu acho que morreram, né? Que não voltam mais. Por exemplo, o compartilhamento de utensílio. Você tem aquele self-service que a fila, todo mundo compartilha o mesmo. Então, isso não volta mais, né? Então, é uma coisa que vai ser extinta ainda, se não foi, né? Então, a mudança nos protetores salivares, né? Para evitar que você fique ali conversando, para que você tenha ali, né, durante você está se servindo, está ali, né, falando próximo ao alimento. Então, esses cuidados, essas coisas, isso vão ter que ser feito já, de imediato, né? E isso também tem a ver de acordo com cada operação. Então, algumas operações vão permitir o porcionado, você já ter uma salada ali porcionada, coberta com filme, né? Então você tem lá na ponta talvez um funcionário te servindo. Então isso, de certa forma, traz uma segurança também, né, para quem está comendo ali no estabelecimento. O Emanuel pode acrescentar mais alguma coisa aí, Emanuel, nessa tendência que vem por aí, né? Eu acho perfeito. Eu acho importante relembrar que a Covid ela não é transmitida pelos alimentos, tá? Então, os alimentos não são o meio de contaminação da Covid-19. A gente sabe que a Covid é passada principalmente pelo contato pessoa a pessoa, principalmente através da saliva. E aí você tem uma segunda forma de contágio, que é o contágio indireto através de superfícies contaminadas. Uma pessoa que tem a Covid-19, ela pode, por exemplo, espirrar na mão, e com essa mão ela pega um utensílio, e esse utensílio, então, teria o vírus que poderia passar para uma outra pessoa, e se essa pessoa colocar a mão na boca, no nariz, poderia ser contaminada. Então, a contaminação através de superfícies, ela tem sido apresentada, nos estudos que a gente tem podido acompanhar, ela é menor, ela é de uma incidência menor. O contágio maior é feito através de pessoas, pessoa a pessoa. Daí a recomendação do uso das máscaras
do distanciamento entre as pessoas como uma medida importante e eficaz para combater a transmissão da Covid-19. O ambiente que a gente começou a falar agora, que seria o ambiente do autosserviço ou do self-service, do restaurante Aquilo, que é tão popular entre nós aqui, no mundo todo, na verdade, é um sistema de serviço que ganhou uma popularidade enorme, tanto no meio do segmento comercial, mas também no segmento institucional, né, nas empresas, nas indústrias, nos hospitais, nas escolas, nas unidades militares. O sistema de self-service é um sistema consagrado, né, pelas vantagens que ele oferece, né, pela possibilidade, etc. Esse cliente, o self-service, ele foi fortemente, né, impactado por conta das possibilidades de contágio que ele oferece. O Cerqueira falou do compartilhamento de utensílios, né? Então seria ali essa forma indireta, né, de uma superfície contaminada poderia transmitir a Covid-19, mas também as pessoas falando durante o serviço e a falta de protetores eficientes dos alimentos possibilitariam que houvesse uma contaminação desse alimento. Não que o alimento trouxesse a Covid, mas sim, um alimento cru, principalmente uma salada, por exemplo, ele poderia ser contaminado por um consumidor que tivesse com a Covid, por exemplo, sem sintomas, por exemplo, né? De forma que em alguns lugares se fala, inclusive, da eliminação do sistema de self-service, né? Esses procedimentos que você citou, eles são bastante eficientes, né? Então tem um colega meu que fala, olha, a gente tem que reaprender a lavar as mãos. Quer dizer, lavar as mãos é o principal procedimento, né, que a gente precisa fazer para proteger a gente e proteger as outras pessoas, né? Então, lavar as mãos antes de você se servir é um procedimento básico, fundamental, mas uma novidade aqui que eu estou falando, está em todos os protocolos oficiais. O álcool em gel é uma alternativa aos locais em que você não tem a disponibilidade dentro do fluxo para que as pessoas possam lavar a mão com água e sabão, né? O ideal é lavar as mãos com água e sabão. Não tendo água e sabão, você vai utilizar álcool em gel. Então, se popularizou o uso dos totens como dispensadores de álcool em gel. São produtos que rapidamente o mercado ofereceu, então se popularizou tremendamente. Todos os restaurantes, gelaterias, padarias, enfim, todas as áreas de alimentação passaram a utilizar esses totens com dispensadores de álcool em gel para que as pessoas possam fazer essa higienização antes de ter acesso ao self, ao balcão de serviço. Esse balcão de serviço, alguns restaurantes estão reabrindo simplesmente oferecendo luvas descartáveis para que os clientes possam se servir usando essas luvas. Efetivamente é uma maneira de reduzir a transmissão, mas ela não é totalmente eficaz, né? E acho que ela não transmite a segurança que os consumidores talvez gostariam de ter, né? Então, além desse procedimento de usar uma luva descartável, a mudança dos protetores salivares para que efetivamente possam dar uma proteção a esses alimentos, a utilização de alimentos pré-porcionados, no caso de salada, guarnições,
a implantação de pratos servidos, né? O funcionário monta o prato e entrega para o cliente. Então, são procedimentos que aumentam a percepção de segurança na perspectiva do consumidor. A gente está discutindo que existem procedimentos importantes para prevenir o contágio, mas existe a necessidade de você criar uma sensação de segurança para que os consumidores possam se sentirem mais seguros dentro daquele ambiente. E isso passa a ser um item de diferenciação na escolha de um restaurante para outro restaurante. Eu vou resgatar alguns pontos aqui que eu achei bem importante, que o Emanuel passou para nós. Primeiro, a questão de, será que o self-service vai fechar? Né? Será que esse serviço vai acabar? Nós vamos passar para vocês nos próximos episódios de que esse serviço ele tem tudo para evoluir. Ele tem tudo para evoluir. Nós vamos trazer algumas tendências que já estão sendo adotadas na Europa, nos Estados Unidos, que no Brasil vai ganhar força e que vai trazer novos caminhos para o self-service. Então, já respondemos de imediato, ele não vai acabar. Mas cabe a cada empreendedor ter uma visão sobre o seu negócio e olhar para o futuro. E é justamente o motivo desse bate-papo. Se reinventar, Se reinventar. Um outro ponto falado ali que é muito importante, tão simples é o lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Existem algumas situações que nós estamos vendo, você vai ao restaurante, todas as medidas foram tomadas, distanciamento, tudo bonitinho, só que quando você vai lavar as mãos, o primeiro ponto, você vai ao banheiro, só tem um banheiro, ou só tem 2 banheiros, masculino ou feminino, e aí fica uma fila, porque todo mundo no mesmo horário, mesmo que tenha o distanciamento, a primeira coisa que quer fazer é ir ao banheiro. Então, você percebe que, por mais que teve todos os cuidados, de repente faltou um detalhe, um lavatório de asepsia no salão, que por sinal está no protocolo. Está no protocolo, é uma medida que aumenta a segurança. Então, por que tem que ir até o toalete, por que tem que se deslocar até um local, se você já pode colocar, de repente, um lavatório de asepsia o mais próximo da recepção possível? Para espaços que terão garçons, também é recomendado ter lavatório de asepsia para o garçom. Então, são pequenas medidas que aumentam a segurança, como o Emanuel bem posicionou. Mas vai mudar completamente? Não vai mudar completamente, mas ele vai mostrar que você teve um cuidado a mais e talvez seja esse o detalhe que vai atrair aquele consumidor um pouco mais receoso. A mesma questão do álcool em gel. Eu coloquei álcool em gel, tem álcool em gel em cada mesa, mas eu coloquei aquele álcool em gel que você precisa tocar. Eu preciso bater ali no já banco, estaria né? compartilhando. Fala, né? Exatamente. Então, assim, será que realmente houve uma higienização ali de uma mesa para outra? Agora, se você põe o totem e pisou o pedal, ali, aumenta a segurança. Lembrando que o lavatório de asepsia, ele é com acionamento pelo pé ou pedal. É essa a recomendação. O pé ou o joelho, né? Ou joelho. Então, se você vai ali com a mão na torneira, também dá aquela sensação de que faltou alguma coisa. Então, são pequenos pontos que aumentam a confiança. Então, eu só vou recapitular aqui, porque foram falados alguns pontos, e aí, só para a gente sintetizar. Falamos, sim, da importância de ter o álcool em gel, mas não ter só aquele bumpzinho em cima da mesa, mas ter um totem. Precisa lavar a mão, que é o ponto básico. Fundamental. Então, por que não pensar num lavatório de asepsia melhor localizado, na porta ali do estabelecimento, ou na entrada do estabelecimento, dentro do salão? Não falamos, mas tem outras alternativas como o sachê, para dispensar, né, dispensar ali aquele molhinho que você compartilha. Falamos da questão de trabalhar com itens porcionados. Então, se você tem hoje o seu espaço de buffet, ao invés de você colocar salada aberta, que tem que ficar cada um servindo, já deixa ali aquela salada pré-pronta para facilitar. O uso da luva, como bem apontado pelo Emanuel, pode sim dar aquela sensação, fica uma alternativa, mas não é o mais recomendado, não acreditamos que esse seja o caminho.
A questão da lavagem dos utensílios não é nenhuma novidade, então você precisa seguir essa regra, né? Tem que seguir um regulamento que já é servido ali, apontado ali pelos órgãos de vigilância sanitária. Então, são alguns caminhos que podem aumentar a credibilidade, a confiança e estimular esse consumidor mais resistente. Como é que eu faço tudo isso aparecer para o meu consumidor? Use suas redes sociais, compartilha com ele, mostra que você está tendo mais cuidados, que você está seguindo os protocolos, divulgue. Torna isso visível, né? Para trazer uma segurança. Isso, né? Essa visibilidade traz segurança. Sim, e não simplesmente na hora de chegar ao restaurante, mas ele já sai de casa ciente de que, olha, eu estou indo para um ambiente seguro. Tudo que nós falamos aqui, o que mais me chamou a atenção é que falamos pouquíssimo de investimento em tecnologia. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo aí, o primeiro pensamento que vem é vamos falar que eu tenho que investir em tecnologia para mudar. Nós falamos coisas que envolvem criatividade, mudança de processo, mudança de postura. Agora, nós não podemos ignorar que a tecnologia faz uma diferença, né, Cerqueira? Sim. Né, Emanuel? A tecnologia tem um diferencial muito grande. Eu sei que você está ansioso para falar sobre isso, porque... e nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Porque a tecnologia, e aqui a ideia é mostrar para vocês o que nós falamos ali, demos uma pincelada ali. Ela pode abrir caminhos para que o seu self-service se transforme num grande serviço, um grande autosserviço que pode aumentar a rentabilidade do teu negócio. Gerador de receitas, né? Gerar receita, atrair novos clientes. E um ponto muito importante dentro da mudança do comportamento do consumidor, uma das grandes mudanças é que as pessoas querem experimentar coisas novas pós-pandemia. Elas querem ter experiência, elas querem viver, né? Fazer planos de viagem, ir em restaurantes que não foi. Se você pensar agora, planejar agora, talvez ali na frente você vai captar esse cliente. E a tecnologia, ela vai trazer esses diferenciais para vocês. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença nesse nosso primeiro episódio e convidá-los já para assistir o segundo episódio, onde nós vamos falar exatamente sobre novos formatos de autosserviço, já correspondendo à expectativa desses novos consumidores. Quero agradecer, Cerqueira, pela tua presença. Agradeço Emanuel, a oportunidade. pela tua presença. E nós estaremos aqui no próximo episódio. Estaremos juntos. Até lá.